Um dos palestrantes do South by Southwest que me impressionou bastante foi um brasileiro. Eu não sei quem esteve na palestra do Alisson Muotri, que eu conheci no AFIA Summit, no ano passado, aqui no Brasil. É um evento feito pela AFIA, no Auditório Ibirapuera, em agosto, e o Alisson fez uma das melhores apresentações que eu já vi. Lembro conversando com a Estela, que está aqui atrás. Inclusive, Estela, um agradecimento também, porque foi uma das pessoas que mais me incentivou. Você tem que ir para o South by Southwest, você vai adorar. Eu falei, mandava notícia para a Estela, você tinha total razão. E o Alisson esteve com a gente no AFIA Summit. É um brasileiro que está radicado em San Diego, faz estudo com mini-cérebros, um negócio realmente impressionante. Recomendo que vocês assistam, tem vários vídeos dele na internet. Ele fez uma palestra excelente. A do AFIA Summit está no ar ainda. Então, a do AFIA Summit de 2025 está no ar. Recomendo. Não fui só eu, tá? A doutora Ana Escobar, que é aqui do nosso comitê médico, chegou para mim no final e falou, Gustavo, foi a melhor apresentação que eu já vi na minha vida. E ela certamente já viu muitas apresentações. E o Alisson estava lá de novo esse ano, fez uma palestra incrível. Eu estou contando isso tudo porque a gente está lançando aqui o AFIA Summit 2026. Então, foi um sucesso em 2025, vai ser um sucesso maior ainda esse ano. Tivemos mais de 1.000 participantes no ano passado, estamos esperando de novo mais de 1.000 este ano, mesmo local, Auditório Ibirapuera. A diferença esse ano é que a gente tem a parte de dentro e tem também a área externa do auditório, dia 29 de agosto. Pré-venda, para quem está assistindo aqui, já tem o QR Code, para vocês garantirem seu ingresso. E não é uma coincidência, por incrível que pareça, o tema-chave do AFIA Summit, Viva Agora a Medicina do Amanhã, esse ano tem um enfoque muito grande em humanismo, que foi muito do que o Renato e o Marcel trouxeram aqui, nessa visão do humano, a tecnologia, né? O Marcel falou, a gente está sendo usado pela tecnologia, ou a gente está usando, e é o nosso enfoque grande no AFIA Summit. Então, de novo, gente, 29 de agosto, sábado, no Auditório Ibirapuera. Recomendo muito, eu já tive em 2, o primeiro como convidado em 2024, o segundo eu já estava aqui na AFIA e o terceiro esse ano. Então, já está em pré-venda, vocês podem garantir o ingresso de vocês com antecedência. Eu quero continuar aqui agora convidando os próximos 3, a Natália Cominari, que já é uma amiga também de longa data, jornalista, fundadora do Futuro da Saúde, uma das vozes mais influentes em comunicação na saúde aqui no Brasil. Já tive o prazer de entrevistar a Natália no meu podcast, no Expertcast. Já tive o prazer de ser entrevistado no podcast da Natália. Os dois estão aí nas redes, vocês encontram facilmente. Sempre um papo excelente. Obrigado pela presença, Natália. Prazer enorme estar aqui. Muito, muito obrigada, Gustavo. O segundo convidado é o Edgar Arnas, com quem eu trabalhei muitos anos no Fleury. O Edgar esteve comigo também lá em Austin. Batemos ótimos papos. Ele é diretor de estratégia, novos negócios, inovação, enfim, está em frente de várias coisas bacanas no Fleury. Ele tem coisas novas para pensar e para trabalhar toda semana. Edgar também vai trazer temas muito interessantes aqui para a gente. Pessoal, boa noite, prazer. Gustavo, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar lá contigo também, com esse grupo aqui. Vai ser muito legal compartilhar com vocês essa noite também. Obrigado. E o terceiro, outro amigo, Ari Araújo, que é médico, também radiologista, lidera a área de pesquisa e inovação no Fleury, também médico radiologista no Sírio-Libanês e professor da Faculdade de Medicina do Sírio. Muito bacana, porque o Ari tem uma visão, além de médico, bem ampla, com inovação, com humanismo. Então, agradeço esses 3, a gente vai continuar o nosso papo. Obrigado, Ari, pela presença. Obrigado você. Eu adoro além de médico, porque médico a gente pede desculpa. Quase, não, assim, de forma alguma. Aqui na AFIA a gente não pede desculpa. Eu tenho uma teoria que para acabar uma festa só precisam de 2 médicos. A festa se acabou aqui, a gente já resolveu isso, eu e você, Gustavo. Você percebeu que a gente já deixou vocês dois aqui. É, né? exato. Percebi. A gente está aqui. Eu vou misturar, vou passar para o lado de lá. Não, fiquem aí, a gente vai começar então. Eu vou começar, já devo ter perguntas da plateia aqui, também da turma, mas eu vou começar pela Natália. Natália, eu quero ouvir os seus highlights aqui do South by Southwest, o que você viu de mais interessante, não apenas na saúde, tá? Aqui a gente está uma mesa mais voltada para a saúde, mas fique à vontade para qualquer tema. Acho que, em primeiro lugar, boa noite. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, te agradecer de novo, Gustavo, pelo convite. E dizer que o SXSW é um evento que me encantou. Assim, eu fui ano passado e fui esse ano de novo, e já coloquei na agenda que quero em 2027, porque
de verdade, não é só o conteúdo. Eu acho que tem, sim, o momento das conexões. Você tem experiências, você tem uma cidade viva mesmo, você vê os carros andando autônomos, você vê os robozinhos, você vê a música. Então, acho que o SXSW já entrou na minha agenda, não por causa da saúde, mas também, obviamente, porque traz insights para a gente, mas é isso, abre a nossa cabeça, né? Eu olho muito para o setor da saúde, então eu estou muito dentro dos eventos da saúde, mas quando eu vou para outros eventos como o SX, eu sou provocada a sair ali da zona de conforto, abrir um pouco mais a cabeça. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Esse ano, em comparação com o ano passado, me surpreendeu. Eu posso dizer que, inicialmente, do ponto de vista até negativo. Vou explicar por quê. Ano passado, quando eu fui, eu achei que a gente estava num caminho talvez mais positivo. Então, a gente teve a primeira palestra da Casley Killam para falar de saúde social. A gente teve o Peter Attia, que hoje, né, não está mais tão bem visto, mas, enfim, falando sobre longevidade. A gente teve, né, a pauta de biohack ali dentro também. Fora todos os que a gente já conhece, meu web que é figurinha carimbada, mas assim, tinha uma saúde ali, muito contexto de saúde feminina e tal. E esse ano, o que eu senti muito foi a gente trazendo muito, tanto o que o Marcel quanto o Renato trouxeram, de a inteligência artificial, mas de um lado mais preocupante. A gente olhou muito para a inteligência artificial em vários contextos, é positivo, a gente está indo para lá, mas não, agora a gente tem que olhar para a inteligência artificial do ponto de vista de sociedade. E a gente está preparado para isso? A gente parou para pensar sobre isso? Então, o tempo todo, e as palestras, e eu fui em muita palestra, tá, gente? Eu gosto de palestra. Então, eu sei que a gente vai lá para fazer conexão também, para ver show, mas eu também gosto de ficar dentro das salas para ver o conteúdo. E aí, num primeiro momento, veio muito pesado isso, assim. A gente aceita a inteligência artificial, ela, óbvio, faz parte da nossa vida, não é um caminho sem volta, é a nova energia elétrica, mas a gente, como sociedade, está pensando de forma estrutural nisso? A gente está pensando do ponto de vista de regulação, do impacto que vai ter para as novas gerações, para a educação, a gente está pensando nos empregos. Então, quase que todas, sei lá, 90%, eu acho que eu assisti, eu não sei quantas eu assisti, mas mais de 15, provavelmente, tinha ali algum ponto da inteligência artificial e esse aspecto, obviamente, importante da humanidade, né? Então, a gente pensar de novo na saúde social, a Casley Killam voltou, mas dentro desse contexto, assim, se antes a gente pensava que para a inteligência artificial funcionar, a gente precisa ter o human in the loop, né? O humano dentro desse contexto, agora a gente precisa colocar society in the loop, ou seja, a sociedade tem que estar dentro desse contexto. E acho que, talvez, só para eu trazer um primeiro destaque, né, e dar espaço para todo mundo contar um pouco, a minha palestra favorita foi... E aí quero ouvir vocês também, não sei se tem uma palestra favorita, mas a minha favorita foi a conversa entre uma neurocientista e um CEO. Quem viu essa? Aí. Então, a gente pode comentar depois, mas assim, me surpreendeu. Eu fui por causa do título, e eles têm vários clickbaits, né? Assim, você fica com vontade de assistir por causa do clique, do título. E aí eu assisti, mas me surpreendeu. Assim, a neurocientista, uma neurocientista de Berkeley, que vem contando um pouco sobre a preocupação dela, do que a inteligência artificial faz do ponto de vista cognitivo, ou seja, a gente precisa, né, exercitar o nosso cérebro, precisa pensar, e como a inteligência artificial facilita muito as coisas, é muito fácil a gente perguntar tudo para o ChatGPT, para o Claude ou para a sua IA favorita. E aí ela começou a trazer dados mostrando que isso pode nos levar a não exercitar o nosso músculo, que é o nosso cérebro. E aí vai nos levar a uma atrofia cognitiva. Então, a gente pensa desse ponto de vista. E aí ela faz o alerta que isso aconteceu quando a gente pensa do ponto de vista de redes sociais. Quando surgiram as redes sociais, o que a gente tinha? A gente achava muito legal, né? Postar fotos, conectar com os amigos, e a gente não pensou no impacto que isso tinha no longo prazo. Então, ela chama a atenção para a gente pensar nisso no longo prazo, do ponto de vista de inteligência artificial. E aí o CEO ele vinha para o outro lado. Ele falava sobre o que vai acontecer com a sociedade muito mobilizada pela inteligência artificial. E ele divide a nossa sociedade em duas metades ali, né? Na verdade, não metade. 25% vão ser os drivers, ou seja, vão dirigir essa transformação, vão ser as pessoas que vão tomar as decisões, vão fazer essas arquiteturas de informação.
e 85%, os 75% os passengers, ou seja, os passageiros que não vão ser dominados. Então, assim, ele chama a atenção para a gente como sociedade sobre onde que você quer estar sentado. Você quer dirigir? Isso, ou você quer estar sentado ali no banco traseiro sendo levado. Então, acho que foi uma palestra que me marcou bastante. Eu assisti um documentário também, participei de experiência de XR. Então, assim, tem várias coisas para contar aqui, mas eu acho que é isso. É sempre um festival muito transformador. Muito bom, Natália. E a Natália está organizando também o Decoded, que vai ser não em fiz abril. propaganda, vou fazer. 16 de abril a gente vai ter o nosso download, que chama Decoded. Vai ser de tarde, transmitido online, gratuito. A gente vai fazer um bate-papo para entender um pouco, né, o que foi trazido lá, o que não foi. Eu faço bem um download com foco mais em saúde, em algumas das palestras que eu assisti. E depois a gente vai ter um painel com a presença do Gustavo, inclusive, para a gente debater também os insights que foram trazidos de lá. Então, todos convidados, se inscrevam, depois a gente divulga o link. Isso, depois a gente deixa... Futuro da Saúde, podem procurar. Vocês podem entrar no Futuro da Saúde. Para quem está na comunidade de Inovação em Saúde, a gente vai mandar também na comunidade. Para quem não está, tem que entrar em www.inovaçãosaude.com. Vocês vão também poder se registrar nos grupos da comunidade de Inovação em Saúde. Todos aqui estão, né? Então, eu, Natália, Edgar, Ari... E entrem em Futuro da Saúde, inovaçãosaude.com, vocês vão encontrar lá os links para o Decoded. Antes de passar para você, Edgar, eu queria ouvir o Roberto, porque o Roberto também teve nessa palestra com o CEO e a neurocientista. Eu quero ouvir o que ele achou, e aí devolvo para o Edgar e depois para o Ari. Depois de um resumo de uma jornalista, seria muito ousadia falar algo. Mas assim, a palestra, nem tudo, foi muito divertida. Mas esse alerta, ele se repetiu em vários pontos. Mas eu vou linkar aqui com a pergunta do Felipe e o comentário do Marcel. A história do homem, desde que a gente começou a ter o neocórtex, o ser humano, o Homo sapiens, é a única espécie sozinha do mesmo gênero. Nós vivemos aí mais de 300 mil anos sozinhos. E sempre como o ser mais inteligente e usando da ferramenta como uma extensão. A ferramenta sempre foi habilitadora de deficiências que o homem tinha. Pela primeira vez, a gente está lidando com a nova espécie que a gente está criando e que ela pode ser mais inteligente do que a gente. A gente não discutiu se a gente quer ou se deve, mas ela pode ser. E, ao invés de pensar em como conviver e coexistir com ela e coevoluir com ela, a gente está discutindo muito debates. E aí eu vou responder a pergunta do Felipe, o que é ir lá. Para mim, tem uma metáfora japonesa que os pescadores, para manter o peixe fresquinho, que tem muito valor, eles botavam os peixes em tanques e botavam um tubarão dentro do tanque para fazer os peixes se moverem. Então, para mim, o SXSW é meio que isso. Você vai lá e tem um bocado de tubarão, um Renato, um Marcel, um monte de gente falando, e é o que o Felipe falou, de confrontar suas ideias. A gente se acostumou na Revolução Industrial a respostas rápidas, a não questionar os porquês. A gente abdicou de discutir qual é o papel do ser humano e qual é o nosso futuro. A gente criou uma tecnocracia, que é uma ditadura e quase uma religião. Então, o nosso futuro hoje porque a tecnologia vai, porque a tecnologia pode, a tecnologia é inexorável, e a gente abriu mão de discutir. E aí eu concordo plenamente contigo que assim, já passou o ponto de ser o indivíduo reagindo a isso. Nós temos que trazer a sociedade para esse debate. E o caminho é longo e difícil, porque quando a gente olha o mapa de uso de AI no mundo, é um negócio assim absurdo a minoria que tem acesso a ela. É absurdo ver o número de pessoas que estão fora da internet. E depois a gente olha, éramos 2.600 brasileiros. O que isso representa na sociedade? Então, a gente está atrasado, a gente está usando a mentalidade do passado para responder as perguntas do futuro. E se a gente continuasse baseando na única teoria econômica que a gente conhece, que é o neoliberalismo, performance, produtividade e ganho, a gente vai para a distopia. O caminho que a gente está seguindo é distopia. Você está negativista? Não, eu sou otimista, mas eu só chamo a atenção que a gente tem que agir rápido. Aquele foi um alerta, como aquele teve vários outros, e teve o Maturin também, que foi muito significativo, de mostrar quanto o ser humano está ficando só nesse novo mundo. Desculpa me alongar, mas basicamente era isso. Pelo contrário, excelente. Foi excelente, Roberto. Parabéns, porque um dos temas, que é o Maturin, tem uma pergunta aqui da plateia. Eu vou voltar para esse tema depois, vou querer ouvir vocês. Mas vou ouvir primeiro aqui o Edgar.
saber quais foram os seus highlights. A gente trocou algumas ideias lá. É importante você trazer aqui para todo mundo o que você achou do evento. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez. É a segunda vez que eu vou no SXSW, eu fui em 24 e voltei esse ano. É engraçado, né? Porque vai formando um grupo de brasileiros e é quase uma sociedade secreta, né? Uma pirâmide, assim, um vai chamando o outro, vamos ano que vem, é um negócio assim, né? E quando a gente vai, você vai com um pensamento assim, nossa, eu vou lá porque eu vou descobrir as tecnologias do futuro e tal. E aí, Gustavo, o que eu percebi esse ano foi os insights mais profundos que eu descobri lá e que eu tive não estavam relacionados em saúde, os insights em saúde, não estavam na trilha de saúde e não estavam relacionados à tecnologia. Estavam centralizadas no ser humano. Então, a busca por conexão, o tema da solidão, a necessidade de você se sentir importante para alguém, de dar valor. Esse é o mattering que a gente está falando aqui, às vezes, para quem não... né, é isso. Então, eu voltei assim, né, com isso, tem total impacto na saúde. Traduzindo um pouco aqui para o nosso painel, Natália, isso traz para a gente uma nova forma de enxergar a saúde, né? A gente fala muito sobre a saúde física, a saúde mental, e lá se falou muito sobre a saúde social, social health. Foi a palestra que abriu o SXSW e deu o tom, né? A partir dali deu um tom do que seria falado. Comentou um pouco, né, sobre a questão da solidão e como que a Kesley Killen falou um pouco sobre isso, né? Cara, 1 a cada 6 pessoas se sente sozinha, 100% sozinha. Os jovens hoje, eles estão numa verdadeira busca por conexão, se sentindo solitários, e então encontrando na IA uma parte dessa solução, né? Então você tem 50% da geração Z já tem uma IA que tem uma relação como se fosse uma substituição do ser humano, e o mais doido que ela falou, 30% consideram que um dia podem, inclusive, se apaixonar por essa IA. Olha que coisa doida. Então, você conecta isso, por exemplo, com a palestra da Esther Perel, né, que ela fala sobre, ela entrevista o cineasta que criou a série. Vocês viram, não sei quem assistiu o Fantástico aí domingo, a matéria do Fantástico sobre a SXSW foi sobre isso, né, onde nesse filme ele se apaixona pela IA, e ela traz justamente isso, assim, como que isso tudo está influenciando a nossa sociedade e como que o ser humano precisa tomar o seu espaço, né, que ele tem propriedade em relação a isso, e a gente discutir um pouco como que isso vai impactar a saúde da população, porque está totalmente conectado, né? Você tem saúde, mais uma vez, né? Você tem a saúde mental, a saúde física e tem a saúde social. Então, para poder passar um pouco a bola aqui, né? Eu acho que existe, né? Existe saúde preventiva, né? Será que a gente consegue fazer a solidão preventiva, a gente fazer uma prevenção também em relação à solidão, a gente poder pensar, né, em outros aspectos sociais, né? A gente fala tanto sobre outros elementos, até um tempo atrás, mental health era o hype. Social health agora, eu acho que vai ser cada vez mais falado. Acho que ficou muito forte agora. Excelente, Edgar. Eu vou passar aqui para o Ari. Só que antes de chegar em você, Ari, vou até retomar um pouco o que o Roberto falou e até falar um pouco das minhas visões, bem rapidamente. A sessão que eu mais gostei, eu não consegui ver presencialmente, porque estava abarrotada, foi do Spielberg. Natália eu amei, foi, né? eu entrei. Natália. Eu amei também. Então, foi uma Até entrevista... chorei. Inclusive, fiquei procurando ali na hora, Natália, depois, ainda estava ali no YouTube, né? Depois eles tiraram do YouTube, e eu procurei por vários dias, não achei, até que o Eduardo Lapa, que é o médico que trabalha aqui com a gente, achou uma versão no YouTube de alguém que filmou. Então, eu tenho aqui, depois eu posso... É uma versão não autorizada, que eu posso passar para vocês, mas foi incrível, porque o Spielberg não tem redes sociais, ele fala, eu não tenho, mas não tem problema que eu uso agora meus filhos e meus netos, né, para poder me passar o que estão falando de mim aí, mas achei muito legal essa conexão do humano. Depois, acho que até Natália, como teve lá, vou querer te ouvir. Vou voltar depois do Ari aqui para você. Tem umas perguntas sobre mentoring, sobre saúde social, sobre saúde mental. O Edgar tocou muito nesse tema. Então, eu vou passar para o Ari e depois a gente faz uma segunda rodada também com as perguntas da plateia.
Bem, Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria dizer que assim, acabou a sessão filosófica, um médico vai falar. Acabou esse papo, tecnologia, o que vai acontecer? Acabou. Por quê? Porque quando eu falei para os amigos, meus pares, que eu fui para o SXSW, todo mundo olhou com aquela cara, que danado você vai fazer no SXSW? E a minha resposta era muito simples, assim, cara, eu sou muito crítico da falta de repertório dos médicos. A gente tem narrativas monotemáticas, vai nos mesmos congressos 500 vezes, e nesses, talvez, quase 10 anos que eu trabalho com IA, me dá muita preguiça assistir uma palestra em que o solucionismo tecnológico é a tônica da palestra. É sempre a tecnologia, a acurácia, ninguém está falando eficiência, então eu estou com preguiça gigante disso. E eu falei, cara, eu quero ir num congresso em que a gente fale mais de liability, fale mais de regulação, fale mais de limitação. Era isso que eu queria, foi isso que eu encontrei lá. E tudo bem. Mas, como bom brasileiro, eu também queria ver a Esther Perel, eu também queria ver a James Lee Curtis, eu queria tirar foto com a Demi Moore, eu queria fazer tudo aquilo. Mas, para não ficar falando sobre essas coisas que todo mundo, fui chovendo numa olhada que todo mundo já falou, eu queria falar sobre o Health Track, que foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque, como eu comecei brincando aqui, que acabar com a festa leva médico, né? Então, e aí eu queria falar dos meus, e até escrevi para o meu e-mensagem um texto, por que mais médicos deveriam ir para a SXSW, já me arrependi. Já me arrependi, já eu pedi igual o Spielberg, tira do site que não vai dar certo. Você se arrependeu porque vai ter muitos no ano que vem? Exato, porque já não vai dar. Mas eu queria falar justamente sobre o Health Track. Para quem não sabe, o Health Track acontece em 3 dias do evento que dura uma semana inteira, né? São só 3 dias do Health Track. E eu vi no Health Track 3 coisas que realmente eu olhei e falei, cara, valeu ter vindo. Uma foi o James Allison, que é um médico que é chefe do setor de imunologia do MD Anderson, do Texas. Ele ganhou o prêmio Nobel com a descoberta da imunoterapia, que revolucionou o tratamento do câncer. Inclusive, acho que vocês sabem disso, tem um festival de cinema paralelo na XSW, tem um documentário sobre ele, sobre a vida dele. E eu fiquei muito impressionado, porque, assim, pensa num cara caótico. Assim, ele chamava o laboratório dele de navio pirata, porque era um caos. O Comitê do Nobel ligou para ele para dizer que ele tinha ganho, ele não atendeu, porque ele achou que não era importante. Então, assim, um cara completamente caótico, mas, ou seja, completamente humano, está longe de ser um cientista com aquele padrão que a gente tem na cabeça, e o cara revolucionou, simplesmente, acho que foi a descoberta mais importante, seguramente, dos últimos 10 anos dentro da medicina, e ele falando de uma forma extremamente humana, extremamente simples, extremamente impressionante. Eu fiquei realmente chocado com esse cara. Acho que o documentário vai entrar em algum streaming, em algum ponto. Eu vi o documentário no cinema lá, absolutamente impactante. A segunda coisa que eu vi também dentro do Health Track foi a Anya Bielski, que é a vice-presidente médica da Open Evidence. Acho que muitos de vocês já devem saber o que é Open Evidence, né? É a principal plataforma hoje. Basicamente, o que eles fizeram foi um chat GPT para médico, puxando artigos do PubMed. Foi isso que eles fizeram. Mas, muito impressionantemente, não é uma ferramenta paga, né? Não é por assinatura. É uma ferramenta que se paga por ads, né? O que é bem preocupante, né? Todos os médicos tomando... É uma ferramenta de suporte à decisão clínica, sendo feita por uma plataforma interessantíssima, porém mantida por ads. E ela estava numa mesa que perguntaram, porque era uma mesa sobre trust, sobre o que era realmente disrupção na saúde, e perguntaram para ela o que é que ela realmente achava, e ela uma pessoa bem interessante, mas ela falou assim, olha, a gente tinha em 2022 4 mil usuários. Hoje a gente tem 400 mil, que significa que 50% dos médicos dos Estados Unidos já usam Open Evidence e eles estão tentando entrar no Brasil, né? Eles estão fazendo uma super expansão que vai incluir umas plataformas em português, enfim. E a outra coisa que ela falava, que a pergunta era essa, que acho que o Roberto, alguma outra pessoa fez aqui. O que é que na prática vocês estão fazendo? E ela falou, tem 2 coisas que estão na prática médica hoje nos Estados Unidos. O Open Evidence, 50% dos médicos usam, e as ferramentas, os escribas eletrônicos, as ferramentas de transcrição eletrônica, que estão super em voga, mas a grande crítica a elas é que elas economizam 20 minutos do dia do médico, meio minuto por consulta, não integra com a questão de governança, não integra com a burocracia. Então, você trata um sintoma sem tratar a causa. Então, assim... Cara, uma ferramenta como AI, tanta ferramenta como AI, assim, me parece um desperdício, sabe? Tanta coisa que a gente pode fazer, mas é isso que está sendo feito, é isso que a gente está usando. Me parece uma coisa muito pontual dentro de tudo isso. E a terceira coisa, também médica,
3 médicos, foi isso que eu quis trazer aqui, que eu ouvi lá no Health Track, que eu fiquei impressionado. Foi uma menina chamada Oriana Kraft, que também estava nessa mesa de o que disrupção significa em healthcare, né, dentro do healthcare, que é uma menina de, sei lá, a menina tem 28 anos. Eu olhei assim e falei, meu Deus, você não vai falar nada com nada. Ela abriu a boca, eu fiquei acachapado. Assim. A menina parou, era uma suíça, fazia faculdade de medicina em Zurich, começou a estudar na faculdade de medicina, começou a estranhar como é muito esquisito a forma como se estuda longevidade, porque todos os grandes trials de longevidade são baseados sobretudo no comportamento masculino, na evolução da saúde masculina, só que no mundo inteiro, percentualmente, as mulheres vivem mais. Então, ela parou a faculdade, foi estudar engenharia, abriu uma health tech, que, na verdade, é aquelas coisas que você nem consegue entender o que aquela menina faz. É uma mistura de think tank com marketplace, para juntar pessoas que estudam longevidades em mulheres. É um negócio muito louco. Eu não sei se eu entendi o que ela falou. Mas o que eu achei muito impressionante, ela disse, cara, disrupção, hoje, para mim, é colocar a mulher no meio do jogo. É só isso. É só isso, entendeu? Então, assim, mais uma vez, é colocar de novo o humano dentro do jogo. Então, chovendo no molhado de tudo isso que a gente já falou aqui hoje, o Health Track me surpreendeu, porque eu fui para não andar com médico, não escutar médico, não ver médico, e volto aqui dizendo que as coisas mais legais que eu vi foram 3 médicos falando. Então, talvez o mundo tenha salvação ainda. A nossa raça ainda tem alguma salvação. Muito bom, Ari. Eu vou devolver para a Natália, mas antes, Patrícia, você não vai escapar, né? Você achou que você ia ficar quietinha aí, mas a gente vai querer, além de você ter dado um show, canta muito bem, esteve lá junto com o Marcel também, vai divulgar, isso, você pode estar em eventos aqui com a gente. Até antes de passar para você, eu preciso fazer um jabá também, né? Porque o Ari citou aqui o Open Evidence, a gente tem que citar o AFIA White Book, 300 mil usuários, estudantes, médicos, plataforma brasileira, feita aqui sem propaganda, os fundadores, o Bruno, o Edu, que trabalha aqui com a gente, ele falou, não vai ter propaganda aqui, o que garante, tem realmente esse problema do conflito de interesse. Então, o AFIA White Book, ferramenta de apoio à tomada de decisão, que é muito que o Open Evidence está tentando copiar, o AFIA White Book. Né? E o outro é o iClinic, prontuário eletrônico, que faz a transcrição também, que é esse escriba eletrônico. Então, tendo feito o jabá, eu vou passar agora para a Patrícia, para ela falar, e depois, Natália, eu quero saber o que o senhor ouviu e gostou do Spielberg, e vou jogar uma das perguntas da plateia também. Eu vou falar cantando, mentira. Não, pode falar cantando. Fala cantando. Foi meu segundo evento também. Ano passado foi o primeiro, eu fiquei apaixonada, e agora é isso, todo ano é o momento de ir para o SX, né? Eu voltei de lá, eu acho que para mim é um evento que ele vai ficando mais rico à medida que o tempo passa e que a gente vai ouvindo outras pessoas. Eu adoro ir a eventos de pós-SX, porque eu acho que esses eventos grandes, à medida que você... É tão legal o que você traz, quanto o que você leva para lá. E eu acho que as coisas vão encontrando informações que você já tinha, referências, vivências, dúvidas, né? E aquilo vai fazendo cada vez mais sentido, vai ficando mais rico, né? Então, acho que aqui, por estar aqui hoje, está fazendo esse ficar mais legal ainda do que ele foi quando eu estava lá. Mas eu voltei com... Eu não sei dizer qual foi a minha palestra favorita, o Spielberg maravilhoso, falando que a intuição é a melhor amiga dele num set de filmagem, né? Lindo. Mas eu voltei muito com a provocação... Você fala muito de futuro, eu voltei muito com a palavra presente. Porque, primeiro, eu voltei com uma dúvida técnica, que é... sei lá, De Volta para o Futuro fez 40 anos, né? E aí o filme que falava que quando eles iam para o futuro, nada daquilo aconteceu, tudo que aconteceu não foi previsto, mas o futuro era um destino, né? Era um lugar para onde a gente ia, e lá e a gente ia encontrar aquelas referências gráficas, e enfim. Eu já não sei mais o que é futuro, né? Com a velocidade que a gente processa as coisas e as mudanças, eu fico achando que futuro é aquilo que a gente não entendeu ainda. Mas pode ser hoje, né? E eu voltei muito com o valor da palavra presente, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com estratégia de gestão de relacionamento. E eu ouvi uma expressão, para terminar, que eu achei maravilhosa e muito provocativa, que é, ao invés de inteligência artificial, que era inteligência ancestral. E eu achei muito bom trazer isso para o jogo, né? De cada vez mais o valor de você voltar a entender tanto o autoconhecimento, quanto aquilo que pautou a inteligência humana até hoje, né? O quanto a gente consegue colocar coração e emoção nas coisas para usar a tecnologia como meio, não como fim. Então, foi a coisa que mais ficou para mim, foi a palavra presente. Sendo meio piegas, presente mesmo, né? Como é que a gente aciona a mudança de futuro e na relação com as pessoas, para tentar fugir da distopia. Acho que é mais ou menos isso. Excelente, Patrícia. Eu lembrei do Ari de novo aqui, do Krenak, lembra que você me falou, do ancestral, né? Então, a gente está tendo
associações aqui dos povos originários, a Concrenac, com inteligência artificial ancestral. Eu vou passar para a Natália para fazer a segunda rodada aqui. Natália, você vai falar do Spielberg. Fiquei com vontade de ver o Lawrence da Arábia e procurar o envelopinho de chiclete que ele falou que tem certeza que ele vê numa cena no deserto, que é a única falha que ele achou no filme. Eu preciso ver o filme para procurar, assim como ele imagina o olho do Spielberg, né? Mas eu vou só trazer uma pergunta aqui, se você quiser também falar um pouco sobre o Metering, né? Porque tem uma das perguntas sobre o Metering, as conclusões. A gente já tocou um pouco nesse tema. Vou deixar essa pergunta para todo mundo depois. E uma outra é a do Gustavo Pedreira, também o Renato comentou da necessidade de um novo mindset para lidar com essas novas tecnologias. Se vocês tivessem que escolher uma habilidade a desenvolver, qual seria? Então, Natália, depois Edgar, depois o Ari. Nossa, eu tenho tantos comentários, gente, depois de tudo isso, mas assim, acho que o primeiro comentário é um protesto, que talvez não valha nada para a organização do SXSW, mas o protesto deles terem organizado essa Health Track só no final do festival. Era melhor quando ela estava mais diluída ao longo do festival e a gente conseguia realmente colocar ela junto com tudo. Assim. Então, acho que é um dos meus protestos, mas eu assisti algumas coisas da saúde, assim, muitas coisas, tenho comentários sobre isso. Acho que o Spielberg, né, que eu brinquei que eu até chorei, não brinquei porque eu até chorei mesmo, mas é porque o fato de você estar numa sala com uma pessoa que é tão importante do ponto de vista histórico, né, porque é onde coloca a nossa imaginação. Ele dá voz à nossa imaginação em vários contextos, de guerra aos ETs, né, assim. Então, e aí o que ele traz, eu acho que da essência da fala dele é o fato dele ser humano. Então, acho que o momento que mais me emocionou no momento do Spielberg é quando ele fala da filmagem de Lincoln. Você estava assistindo isso, eu acho que foi o que mais me tocou. Foi que ele estava vendo o Daniel Day-Lewis, né, fazendo a atuação. E aí, a atuação era tão linda, e ele fala que ele tenta não roteirizar, ele tenta sair de casa todos os dias sem saber exatamente o que vai acontecer, para ele ser sempre surpreendido. Então, ele deixa o flow acontecer dentro do estúdio. E ele estava vendo o Daniel Day-Lewis, e a cena que ele estava assistindo estava tão linda, que ele saiu da sala, do set, e foi chorar. E aí o Daniel Day-Lewis foi atrás dele e abraçou ele. Gente, vocês imaginam essa cena? Tem coisa mais humana que um homem como esse contando que ele saiu do set e foi chorar? Então, assim, é uma forma de humanizar, de que a IA pode fazer o roteiro mais lindo, e que ele diz que nem usa, né, IA, então acho que é interessante, mas de mostrar que é isso que nos torna tão importante dentro dessa sociedade. E aí, acho que respondendo a pergunta do Gustavo, né, Pedreira, que perguntou sobre o que fazer, né, e qual que vai ser a habilidade essencial, eu pego ela um pouco emprestada, acho que de todas as palestras, assim, acho que tendências que vieram foi esse olhar, e que a gente está vendo agora em 2026, essa volta ao analógico, ou seja, a gente está querendo se desconectar um pouco, porque a gente quer se conectar mais e estar mais presente. A palestra da neurocientista e do CEO chamou muito a atenção para isso. Assim, qual que vai ser o trunfo da gente? Aí a gente pode falar de criatividade e tal, mas eles falaram presença. E qual que é a estratégia? Mindfulness. Não mindfulness no sentido de fazer meditação e tal, mas estar ali naquele momento presente, conectada, com a intenção real de estar ali. E hoje a gente tem tanta coisa tentando roubar a nossa atenção, que o fato de ser presente é o que faz a gente encarar uma folha em branco e ser criativo. E não necessariamente a gente encarar uma tela em branco e perguntar para o GPT. GPT, aqui, como que eu faço e tal. Então, assim, é uma provocação interessante, assim, isso me chama muita atenção. Eu não sei se a gente vai ter tempo depois de fazer outra rodada para falar especificamente mais de saúde, mas uma outra coisa off-topic de saúde, off-topic, né, não saúde, mas que me chamou a atenção e que está no YouTube, então quem não assistiu vale a pena assistir, é a palestra do CEO do Cloudflare, The Internet After Search. Ele fala sobre como o mundo está mudando tanto do ponto de vista de buscas na internet, que em 2027 a gente vai ter mais robôs navegando o mundo virtual do que humanos. E isso muda em vários contextos, do varejo, à comunicação,
ao setor de mídia. Então, é uma palestra que é muito provocativa, assim, porque ele tem insumos para dizer o que vai acontecer, porque ele está dentro dessa área, mas para a gente começar a se preparar, e o que, acho que trazendo um spoiler do Insight, o que vai fazer diferença é quem produz conteúdo que não é commodity. Então, é isso. Depois eu falo mais de saúde. Excelente. A gente vai ter tempo para mais uma rodada depois. A gente vai querer te ouvir também sobre saúde. Eu vou passar antes para o Edgar. Tem umas perguntas que chegaram da plateia. Eu vou aproveitar e vou lançando aqui. Vocês vão respondendo também ao longo da fala. Eu vou pegar aqui uma pergunta da Luciana. Aí está na linha de saúde e bem-estar, né? O que vocês pensam sobre saúde e bem-estar? O que vocês entenderam que falta para integrarmos inteligência emocional como uma estratégia real no sistema de saúde, na economia? Até, Edgar, legal para você que falou do boom da saúde mental, agora a saúde social. Então, eu vou deixar essa pergunta e a próxima eu lanço para o Ari. Bom, não, só fazendo um comentário, talvez primeiro falando sobre o Matter, né, a Jennifer Wallace, que é quem falou esse conceito, né, ela começa a palestra dela contando o seguinte, né, falando que nos Estados Unidos, assim como no mundo inteiro, a gente está vivendo um boom de nostalgia dos anos 90. Todo mundo sente falta dos anos 90, né, e tudo que remete a isso, a gente tem página de internet que só fala disso, você remete tudo isso. E nos Estados Unidos foi aberta uma Pizza Hut exatamente como era nos anos 90, com o mesmo lustre, o mesmo cardápio, a música, etc. e tal, e fez uma fila enorme. Foi um negócio assim, um sucesso. E ela estava falando o seguinte: as pessoas não estão com saudade das coisas, elas estão com saudade do significado que essas coisas tinham e o que elas tinham de valor para elas, que a gente está perdendo esse significado das coisas. Então, ela traz essa visão a busca do ser humano em ter valor para alguém, né, a vida dele ter valor, né, e ele encontrar o valor. Ela questiona a nossa cultura atual de que você é o que você tem, você é o que você faz e você é o que os outros pensam de você. Então ela questiona isso e fala, olha, a gente está perdendo um pouco disso, a gente precisa buscar o Matter, e ela faz um acrônimo de SAGE, né? Precisa ter significado, precisa ter importância, você precisa ter alguém que invista em você. Então, traduzindo um pouco, né, a pergunta sobre o Matter, né, ela traz muito essa necessidade do ser humano. Até um livro, né, que ela divulgou também, falando sobre a necessidade do ser humano de ter valor, de ter propósito. Acho que o Felipe falou um pouquinho disso também, a gente falou também um pouquinho sobre isso, né, o propósito. E o que eu quero chamar a atenção é, nós trabalhamos em saúde. Assim, precisa estar muito conectado isso no nosso business, sabe? A gente aqui que trabalha com estratégia, jornalismo, inovação, você que está aí atuando, né? Às vezes a gente não está na ponta exatamente, mas nosso trabalho tem impacto direto na ponta. Essa palestrante falou que 70% dos funcionários estão desmotivados, e não é por conta de preguiça, é porque eles não enxergam o valor do trabalho deles na ponta. Então, a solução que ela traz, né? Busque essa conexão. Busque você encontrar o valor e fazer a diferença na vida de alguém, saber que você está fazendo a diferença também na vida de alguém, faz a pessoa voltar à conexão. Então, acho que foi um insight importante, só traduzindo aí o tema do Matter. Ótimo, Edgar. Eu lembrei aqui também do que o Roberto falou, porque uma outra palestra que eu gostei bastante foi do futurista, do Brian Solis, e ele citando que a gente está usando muito inteligência artificial para responder problemas do passado, muito na linha do que você disse aqui agora. E mostrou um outro dado que foi publicado no Wall Street Journal. Fizeram uma pergunta em empresas para funcionários, ali, o chão da fábrica, e para o C-Level. O quanto a inteligência artificial está ajudando vocês. Para o C-Level, 44% disseram que está ajudando muito. E para o chão da fábrica, 2% falaram que está ajudando muito. Ou seja, tem uma distopia também, a depender de como você está olhando para esse prisma. Eu vou passar para o Ari. Ari, é uma pergunta do Rafael. Que mudança prática um médico pode trazer do SXSW para transformar a sua atuação e posicionamento profissional, impactando os modelos de cuidado em que atua? Boa. A palavra tem vários red flags, né? Vou tentar
escapar delas em alguns, mas antes de responder a dele do Rafael como médico, eu queria responder a do Gustavo, que é muito boa, quais as habilidades como professor. Porque eu estou agora numa fase que eu tenho aluno de graduação com 18 anos e aluno de doutorado com 38. Então, eu estou com um range bom de idade me fazendo a mesma pergunta. Por onde eu estudo AI? Por onde eu aprendo AI? Por onde você começa? E a minha resposta é sempre a mesma. Machado de Assis. É aí que você começa. Porque eu acho que a habilidade humana mais importante para você trabalhar em inteligência artificial hoje é o pensamento crítico. É você saber o que funciona e o que não funciona. E, geralmente, e nós, que somos essa geração criada sem e agora com, a gente tem isso. Então, quando a gente vê aquele artigo maravilhoso, saiu no New England ano passado, mostrando que os endoscopistas que foram treinados sem AI, eles sabem achar pólipo, eles ficam usando AI durante 2 meses, eles param de usar AI e tem um de-skilling, eles perdem algumas habilidades. Você fica imaginando o impacto disso na vida de um residente que nunca aprendeu a achar pólipo na endoscopia sem AI e agora vai ter que fazer aquilo com AI. Então, isso realmente, essa questão das habilidades, é algo que realmente me preocupa e me fascina. Esse é o tema que, disparado, eu mais gosto de estudar, de ler e de falar, porque é realmente uma coisa que a nossa geração vai ter que resolver. Né? É a gente que vai ter que resolver. E aí, usando as frases de efeito, tem uma outra frase de efeito que eu adoro, que é assim: o grande perigo da AI não é ela errar e convencer a gente que ela está certa. Essa é o grande risco da AI para mim. Né? E lá no SXSW eu ouvi uma frase também que me deixou fascinado, que era assim: let AI be smarter, let us be wiser. Né? Vamos tentar ser mais sábios. É outra coisa. Né? Então, é aquela velha distinção entre... Já entendemos a acurácia da AI, a gente não entendeu a eficiência. É aqui que a gente está agora. Né? Então, basicamente, é isso. Sobre habilidades, eu acho que é pensamento crítico. É estimular essa moçada a pensar além de simplesmente perguntar ao ChatGPT o que é que faz. Né? Não vai sair outro Machado de Assis pelo ChatGPT. Não vai. Né? A pergunta do Rafael ela é um pouco mais capciosa, porque ela tem duas palavras que são difíceis de responder. Impacto. Né? Impacto é uma palavra difícil. A gente não provou o impacto de muitas coisas, nem dos escribas eletrônicos, nem das ferramentas de suporte à decisão clínica. A gente ainda precisa de tempo, né, para entender isso. Né? Então, é difícil responder essa pergunta porque eu sou cético. Eu não sou igual a Ariane Suassuna. Eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou um realista e esperançoso. É diferente. Né? Então, vamos devagar. Eu sou adepto da AI, vamos usar, mas vamos entender onde ela funciona, onde ela não funciona. Tem coisa ainda que precisa ser entendido até antes de responder essa pergunta. Mas eu volto para o que eu comecei a falar desde o começo. O que o médico pode trazer para a coisa prática da vida dele é repertório, gente. A gente precisa ter repertório, sabe? A gente vive em um mundo... eu achei uma palestra que foi incrível. Uma menina turma, com as palestras pequenas de SXSW, que é uma crítica que eu tenho ao SXSW. Os keynote speakers e as grandes palestras, dá a impressão que eu já assisti o TED Talk 5 vezes. É tudo muito... Né? Tipo, adoro a Chaparral, mas já ouvi a Chaparral falando em podcast 35 vezes. Mas nas salinhas pequenas, de vez em quando, apareceram umas coisas que e eu vi uma palestra chamada The Age of Sameness, que era uma menina turca, engenheira, falando sobre como hoje a gente é estimulado a ser a mesma coisa. Todo mundo assiste a mesma série do Netflix. Todo mundo lê as mesmas fontes, os mesmos jornais. Então, o trabalho curatorial, ele hoje é muito mais valioso do que era antigamente, porque a gente tem que lapidar e tem que ir atrás e aprofundar muito mais. Então, o que eu acho que médico precisa para melhorar a capacidade... Eu sou radiologista, né? Tenho esse bias de trabalhar com tecnologia. A radiologia foi a primeira especialidade médica com material completamente digitalizado. A gente fala sobre AI há pelo menos 10 anos. Né? Então, a gente já está com isso aí um pouco mais avançado. Mas, para quem não é radiologista, eu acho que é desenvolver repertório de AI, e aí eu estou falando não de aplicação, eu estou falando de limitação, eu estou falando de liability, eu estou falando de accountability, eu estou falando de onde a coisa vai pegar. Porque o grande gargalo tecnológico da AI hoje, ele não é tecnológico, ele é de confiança e de governança. Então, eu acho que é isso. A gente, médico, precisa saber falar sobre governança e sobre confiança dentro das ferramentas que a gente se propõe a usar. Eu acho que essa é a... E aí, independentemente de onde você vai, você tem várias fontes para isso, mas o SXSW, esse ano, essa questão do accountability, do reliability, das limitações, não era uma mesa periférica. Não era a mesa que estava ali, como os congressos que nós
radiologistas costumamos ir, aquela mesa do final do dia. Era uma mesa central, era uma keynote speaker, a Kelsey Killen estava abrindo o congresso, tinha muita gente muito grande falando sobre isso. Então, acho que para mim, foi isso, foi ir para um congresso em que essas coisas estão no centro e não na periferia. Muito bom, Ari. A gente tem tempo aqui para uma última rodada. Eu quero só agradecer a presença do Cris Peládio, que veio direto para cá, apresentou o jornal e já conseguiu chegar a tempo ainda. Eu fui convidando alguns, Cris, que estavam também no festival, mesmo aqui na plateia, para irem contando o que mais gostaram do evento. Então, o Felipe, o Roberto, a Patrícia, o Marcel, Renato, a turma aqui, Natália, Edgar, o Ari. Queria ouvir você também um pouco, depois de passar uma última rodada rápida, mas antes queria ouvir você para quais foram as suas principais visões do South by Southwest. Eu adorei a Wallace. Eu vi que você, quando eu cheguei aqui, estava falando do Matrin. Foi perfeito. Não tenho o que acrescentar diante do que você trouxe. E, para mim, talvez o que mais tenha tocado, mas muito porque eu sou fã dele e sempre fui, e ver o Spielberg na sua frente. Alguém já falou disso aqui? Já, mas fala de novo. Não, gente, a nossa melhor amiga é a intuição. Então, e aí, quando ele conta que ele começou a fazer filmes diferentes a partir do momento em que ele teve filhos, que ele ficou 2 semanas numa rede social, é que ele saiu correndo. Não, mas como é que você consegue saber o que está acontecendo? Eu tenho filhos. Os filhos resolvem isso para mim. Mas é muito ele me pareceu muito próximo, muito humano. Essa preocupação dele, ele disse, não sei se já contaram isso aqui também, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas quando ele diz que muitas vezes as pessoas não acreditam, mas que ele vai para o set sem ter tudo elaborado e que ele vai sentindo, e que é muito importante a troca com os atores. E eu adorei aí, bastidor saboroso. Eu adorei quando ele disse que o Tom Cruise e o Tom Hanks são incríveis. Ele fala que ele chega às 6h30 da manhã, ele chega lá, o Tom Cruise já está lá, porque tem essa troca. E o filme vira outra coisa quando tem essa troca com o ator. Então, que ficou muito para mim nesse XSW. Eu já fui em vários, mas foi exatamente essa a presença, estar presente, ir. É claro que eu uso IA também, minha IA tem nome, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. É impossível a gente, no mundo que a gente vive hoje, não usar. Mas a gente tem que ter a palavra que você falou, responsabilidade. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que saber até que momento você usa aquilo ou não. Já tem aquela pesquisa que Harvard fez, que quem usa IA do começo ao fim do processo está com problemas cognitivos maiores do que quem começa pensando, raciocinando e depois coloca na IA, ou quem não usa IA at all. Né? A cognição, ela aumenta, e quem usa o tempo inteiro, ela diminui. Então, de todos, assim, o que realmente me tocou muito foi o Spielberg. E o Marcel está aqui? Ele já deve ter falado, né? Da dele. Ele não quis falar, ele foi bem humilde. Pode falar não, mas quem tem que falar é ele, não sou eu. Eu não vou me apropriar a uma palestra que ele ficou um tempão preparando, que foi sensacional, foi incrível. Volta no quarteirão, foi impressionante. E só para terminar, isso aí fica com ele. E só para terminar, eu subi no palco com a Michelle Schneider. A Michelle Schneider, o título da apresentação dela era muito sensacional. É claro que o título é muito importante também, né, Marcel? A gente pensa no melhor título. Será que o seu job vai ainda existir? Será que seu trabalho vai ainda existir daqui a 5 anos? E aí, obrigada. E aí, a conclusão dela, no final das contas, a gente tem que começar a enxergar aquilo de outra maneira, porque algumas tasks, como é que a gente... atividades... algumas tarefas do que você faz, elas vão deixar de existir, mas não todas. Então, vão deixar de existir, não, né? A IA vai fazer de maneira muito mais rápida e mais produtiva do que a gente. Então, para mim, também foi uma honra. Ela fez uma apresentação de meia hora, depois eu subi no palco, ela e o Ian Beecraft. O Ian Beecraft é uma das grandes estrelas do XSW e é sócio da Michelle aqui no Brasil.
né, da Signal and Cipher. É muito interessante, não sei, já falaram da apresentação da Michelle aqui? Também estava... Primeiro assim, eu vou sempre puxar a sardinha para os brasileiros, porque a gente se prepara, não que os gringos não se preparem, mas eu tenho certeza que a gente se prepara mais, a gente fica com mais. Eu perguntei para o Marcelo no dia, aí, você está tranquila? Ele, Cris, eu sou tranquila, eu não sou ansioso. Se vocês vissem a cara dele 5 minutos antes, quando ele viu aquela fila dando volta no quarteirão, quase que saindo para fora do hotel, não tem como você não ficar nervoso. A Michelle alugou eu estou contando saborosos bastidores, tá, gente? A Michelle alugou um apartamento só para ela, não quis ficar com ninguém. Até a apresentação dela, ela não saiu à noite, basicamente, só no primeiro dia, naquele jantar da Meta, não bebeu nada para focar naquilo, porque todo mundo aqui foi no EX? Não, né? Não. Então, assim, quem tiver oportunidade, vá. Porque realmente... Eu conheço algumas pessoas que, de fato, o EX transformou a vida delas. Eu fui uma dessas. Para mim, de fato, algo transformador e é mind-blowing. Tem algumas apresentações que você sai, talvez a sua tenha sido da menina turca. E eu concordo com você, que tem umas menores que você fala, meu Deus do céu. Porque os keynotes, no dia seguinte, eles estão em todos os lugares. O Spielberg também, mas o Spielberg na sua frente é um negócio. E falando aquilo tudo que ele falou, é uma das que eu sugiro que vocês assistam. Até só pelo clipe inicial. Fizeram um clipe inicial com todos os filmes dele. Não, maravilha. Você foi? Eu não consegui. Essas duas são as privilegiadas que foram. Eu falei... Marcel foi também. Você foi também, Marcel? Também? Eu cedi. A gente estava com o cinegrafista lá. O John. Eu estava com a reserva para a minha badge. Eu fiz uma coisa que não é muito legal fazer do aspecto técnico americano. E ele é fissurado. E ele fez a cobertura... O Spielberg palestrou logo depois da minha palestra no mesmo hotel, num outro andar. Eu achei que a fila da minha palestra... Porque nem eu não sou conhecido, gente. Eu achei que era a galera do Spielberg, que estava vindo da sala de cima. Não, eu falei, cara, tá vindo até aqui. E aí a gente correu para ir no Spielberg. A fila de quem tinha reserva era gigante. E eu tinha reserva. E o John é um cinegrafista que estava com a gente, só que ele é cineasta também. E é um cara incrível. E eu peguei e dei... Você fez bem. Eu dei minha badge para ele, dei minha reserva e cedi para ele ir. Então, uma visão humanista. Você está em dia com o festival. Você tá, parabéns. Aí, só para terminar, que é outra fofoquinha saborosa, o XSW é o único... Eu já fui em vários. É o único festival do planeta que imprensa não tem prioridade. A gente não entra. É uma coisa louca. Você fala, gente, mas pelo amor de Deus, eles não querem que a empresa do mundo inteiro esteja cobrindo isso aqui? Não, você fica na fila, você tem que reservar igual todo mundo, só que eu não tive tempo de ficar ao meio-dia, era meio-dia daqui, né? Para conseguir reservar, e meio-dia 1. Deu uma carteirada para entrar na minha palestra. Eu dei mesmo. Amiga dele. Eu dei. Não, pior, eu falei, eu vou gravar. Como é que você não vai me deixar gravar? E eu sou imprensa. Aí a mulher, não, tem que falar com a manager. Eu falei com a manager, eu sou imprensa. Ela, você sabe que eu não sei, porque tem umas coisas meio bagunçadas lá, né? Você sabe que eu não sei se pode imprensa entrar ou não? Eu falei, pois é, eu vou entrar. Aí fui para lá, as meninas, não, mas ela deixou. Eu falei, deixou. Falei, você acha por acaso que eu ia mentir para você? E ela tinha deixado, né? Mas aí a do Spielberg, lembra que eu falei para você, meu Deus, eu tenho meu nome lá, eu preciso ir correndo, porque disseram que 15 minutos antes cai a sua reserva. Foi a única coisa que eu fiz. Eu pedi para Tracy Mann, a Tracy é uma embaixadora, que ela é maravilhosa, ela há anos está no XSW, e ela ajuda muito o Brasil em tudo, e eu tinha entrevistado a Tracy 2 semanas antes, uma entrevista enorme. Aí eu mandei para ela, falei, Tracy, eu só tenho um pedido para fazer, o Spielberg. Eu não quero mais nada. Ela falou, eu vou pedir para você. E demorou uns 3 dias para me dar a resposta. Mas eu estava numa lista lá, sei lá, que é uma lista, não sei o quê, sei que deu certo. Gente, obrigada. Desculpa ter dominado aqui o microfone. Excelente. E a gente conseguiu uma versão pirata aqui, não autorizada, do Spielberg, que a gente vai passar depois também, para quem tiver interesse, porque valeu muito a pena. Vai ficar aqui, 1 hora dele aqui, agora? Agora não. Tem uma versão no YouTube. Tem uma versão no YouTube. Vocês vão botar no YouTube? Para quem quiser, então tem uma versão pirata. Depois avisa. Eu mando para você também. E você sabe, eu estava falando... Foi o Johnny que gravou para vocês? Não sei, tem uma versão lá. Tem uma versão na internet. Eu estava falando com a
Estela hoje, eu falei, Estela, é engraçado, porque a minha esposa fala que eu tenho alguma distimia, porque ela fala assim, você tem uma semana que você está super animado, a semana do SX é a semana que eu estava bem animado. E essa semana que passou, eu voltei meio... Por que será? Aí eu descobri agora, Pronto, a Estela falou também, é isso, né? É isso aqui. Yeah. Então, Você bem, falou Estela, eu falei, deve ser a Brant, né? é ela. Gente, a gente vai precisar fechar, infelizmente. Então, nos últimos minutinhos, a gente faz uma rodada final aqui. Últimos comentários, Natália, Edgar e Ari, sobre o SX. Depois, para quem está assistindo, está ficando gravado, vai estar no YouTube, está no Expertcast, episódios lá do podcast. Mas deixa eu ouvir os 3 aqui para a gente encerrar. Eu acho que eu só vou agradecer, Gustavo. Um prazer enorme estar aqui, dizer que vamos para a SXSW em 2027. É realmente um festival que faz isso com a gente, né? A gente volta apaixonado, querendo transformar, querendo mudar e refletindo sobre coisas de uma forma que talvez a gente não refletia antes. Então, eu sou apaixonada, já vou em 27 e tem muito conteúdo. Então, assim, também a gente não conseguiu falar aqui de tudo, de saúde, mas aí faço o convite, a gente vai ter o Decoded no dia 16 de abril. Quem quiser se inscrever, é só ir no Futuro da Saúde. E um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Natália. Edgar? Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre health, social health, né? Depois a gente falou um pouquinho sobre o propósito e como isso está conectado com a gente trabalhar em saúde, né? Mas também, só deixando alguns temas aqui para depois vocês olharem, né? Então, nas salinhas pequenas, eu vi também falar bastante, né, sobre Griffin Economy, então, os Death Doulas, doulas da morte. Então, a gente fala de longevidade, mas a próxima fronteira da longevidade é o fim da vida, né? E você já está criando ali uma economia de pessoas que trabalham esse período do final da vida. Então, tanto na parte patrimonial, na parte psicológica, na parte familiar, não só da pessoa, mas da família como um todo. Então, eu vi uma palestra também na salinha pequena sobre isso. Conexão de BCR, né, os Brain Computers Interface, né, com VR. Como que isso está sendo aplicado em saúde hoje para tratamento de doenças mentais, de recuperação. Então, pensa que você, com um dispositivo intracerebral, você consegue controlar o seu avatar virtual, VR. Então, você consegue treinar e você ir desenvolvendo as conexões cerebrais para poder fazer essa pessoa voltar a andar, voltar a falar, etc. e tal. Então, essa junção. E trazendo agora fora da saúde, talvez, também dando o meu fora da saúde aqui, né? Quem puder ver, isso era uma das mainstreams, né? Azi Haskin falando, acho que o Marcel comentou, não sei se foi o Marcel, ou o Renato que falou, a utilização de IA para a tradução da comunicação entre animais e plantas. Isso foi uma das coisas mais viajadas que eu vi lá, né? Então, assim, a gente poder, no futuro, ele já tem uma empresa, já está fazendo isso, né? E ele já ano passado ele fez um concerto numa igreja com plantas. E não tinha cogumelo de entrada. Cara, esse negócio, assim, um negócio achei sensacional, achei assim muito meio viajado, mas é uma palestra linda, tá? Porque ele mostra os animais, ele mostra a comunicação que existe entre eles, a conexão que o ser humano tem com eles. Assim, é bonito de ver. Tem um colega meu que até chorou no final dessa palestra, de tão bonito que vem. Então, busca essa palestra, acho que vale a pena. Tá no YouTube. Ele termina com uma máxima que eu achei sensacional. Assim, se a gente poder comunicar com os animais no futuro, e a gente vai saber a necessidade deles, os animais vão poder fazer parte da nossa democracia. Ou não é o livro do George, né, A Revolução dos Bichos? Ou não é? Total. Então assim, SXSW é isso, pessoal. Assim, você tem a parte de tendências, você tem ali, né, eu como estratégia vou lá, pego o relatório da MWeb, pego as 10 tendências do... Agora você queima o relatório, né, da MWeb. Eu não sei qual que é a estratégia dela, mas ela tem uma estratégia por trás, pode ter certeza. Mas assim, então você pega o relatório dela, você pega os 10 do MIT, conecta. O legal é você conectar a palestra A com a B, com a C, e falar, putz, tem um insight legal aqui, tem uma coisa aqui para a gente olhar, né? Mas você tem a parte de AI, você tem a parte de relacionamento, que a gente falou bastante aqui, que eu acho que foi o mote que a gente falou, e tem a parte de saúde. Esses exemplos, por exemplo, que eu dei. Então, assim, um evento que você fica meio doido, assim, meio ansioso, assim, todo mundo, meu Deus, o que você viu hoje? Eu vi isso, tá. No final, você vai ver muita coisa depois, você volta de viagem, você lê, você revê, você vê as palestras, porque não dá
para digerir tudo lá. E é mentira quem fala que tem JOMO, né? Joy of Missing Out. Mentira! Não existe. E aí, só contando uma historinha final, assim, a gente estava... tem muitos globais lá, né? Eu estava na fila, assim, e chegou um homem, assim, de costas para mim, né? E ele perguntando para um cara assim, virou e falou assim, escuta, a sala tal em inglês, a sala tal é em qual lugar? E o cara, pô, não sei e tal. Aí eu respondi para ele, ó, é ali, virando à direita. Quando ele vira para mim, é o Pedro Bial, dá de cara para mim. Aí eu viro para ele e falo, ô, Bial, beleza? Como é que você tá? Tipo, amigão, né? Tipo, e aí, beleza, tal. Ele cumprimentou e foi embora. Então, assim, também brasileiros em todo lugar. Bom, Gustavo, prazer estar aqui com vocês. Foi super legal compartilhar aí o conhecimento essa noite. E espero que a gente tenha outros encontros por aí. Vamos fazer um lançamento aqui. Você falou do relatório da UMWeb, falou do relatório da MIT. O melhor relatório é o do Edgar. Ele fez, mandou só para mim. Eu estou lançando aqui extraoficialmente, sem ele saber. Agora ele vai mandar... Não está enterrando, né? Ele vai mandar para todo mundo. Ele vai mandar para os grupos. Não, vou compartilhar, né? Mesmo sem, agora ele autorizou, tá? Acabou de autorizar. Claro, eu vou mandar para os grupos. Uma promoção por uma mera quantia da comunidade de inovação em saúde, Trends News. Todo mundo vai receber o relatório que ele fez. Ari, para a gente fechar agora, você, palavras finais. Uma responsa fechar depois de tanta gente brilhante, assim, jornalistas, toda essa galera aí. Mas, cara, experiência super legal. O SXSW, como eu falei, para mim é sobre repertório e isso é importante para qualquer profissão, independentemente de que profissão você segue. A coisa que eu mais gostei do SXSW não foi o Spielberg, foi o show do João Gomes, eu adorei. Fiquei até amigo dele, dei um remédio para ele que ele estava com dor no siso, juro, tirei foto. Para mim foi isso aí. Eu sou um menino do interior da Paraíba, minha gente. Nunca saí de lá. É isso. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a vocês todos que estiveram aqui presencialmente, assistindo a gente online, nesse primeiro download do South by Southwest. Muito obrigado pelos comentários de todos, todas. Em breve a gente tem mais um da Natália, Decoded. Teremos algumas oportunidades para continuar conversando depois e fazendo isso que a gente aprendeu no festival esse ano, que são as interações humanas, como a gente está aqui hoje. Muito obrigado. Até a próxima.